Fala, Pitaqueiro, fala, Pitaqueira. Estamos aí encerrando, né, mais uma semana, rodada aí de final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, nos siga no Instagram. Vai ficar passando aqui o nosso Insta durante todo o vídeo. E o mais importante, se inscreva. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Você é muito importante para a gente. Se não, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo, para que a gente continue aqui todo dia trazendo conteúdo para você. Então, Vinícius Alexis, vamos falar aí de Série A do Campeonato Brasileiro, rodada de número 21, a segunda rodada do segundo turno. Lembrando que no meio de semana, temos aí os jogos de volta das quartas de final, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. Temos alguns times envolvidos aí, metade aí praticamente dessa Série A envolvida nas competições continentais. Então, já vamos para aquele quadro, aquele cenário aí para apostas e depois vamos para as escalações. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix. Já todo mundo que nos prestigia, que nos ama, que diz que nos adora, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Muito obrigado aos mais de 950 inscritos aqui no SFP. Chegaremos em 1000, Bruno Félix, ainda no final de semana. Até o final do domingo, chegaremos aos 1000 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha diariamente, que segue a gente no Instagram, que fica rodando aí na tela, Sociedade Futebol e Pitaco. Muito obrigado de verdade. Dito isso, um cenário de muita insegurança para quem gosta de aposta, né? Porque não dá para saber que time vai botar o que em campo. Afinal de contas, tem muita gente jogando Libertadores, tem muita gente jogando Copa Sul-Americana. Então, nós viemos de uma rodada pesada para os brasileiros e teremos uma rodada muito pesada no meio da semana que vem. Então, assim, alguns programas são muito difíceis. Por exemplo, eu acho até que o Botafogo é favorito contra o Ceará, mas não é tão favorito assim. O Botafogo não tem jogado bem. O mesmo vale para o Juventude, lanterna do campeonato, que recebe o América Mineiro. O Atlético Goianiense tem mostrado muitas forças nas Copas. Conseguiu uma grande vitória contra o Nacional fora de casa, mas no Brasileirão está muito mal da tabela também. O Corinthians fora de casa não assusta ninguém e vai na ressacada jogar contra o Avaí. São Paulo e Flamengo teria tudo para ser um jogo muito interessante e muito legal. Se o Flamengo fosse jogar com força máxima, o que não deve fazer. Muito óbvio a vitória do Fluminense num jogo com muitos gols contra o Cuiabá, porque o time do Fernando Diniz faz muitos gols e sofre muitos gols. Então, um 2-0 ali, um 3-1, talvez o Fluminense, é uma boa. Outra vitória provável, mesmo com o time misto, é a vitória do Palmeiras contra o Goiás. O Fortaleza titular contra o Missão do Inter, talvez o Leão do PC vença o seu jogo. O Galo vai ser o Galo que fez 2-0 e amassou o Palmeiras, ou vai ser o Galo que tomou um empate porque vacilou no final e que já tinha perdido de virada para o Corinthians recentemente? É difícil saber. Mas o Galo, mesmo com o time alternativo, pode vencer o Atlético Paranaense em casa, inclusive deve vencer. Na segunda-feira, o Curitiba, para mim, é bastante favorito contra um Santos que não vai bem fora de casa, principalmente, Bruno Félix. Então é isso. Vamos à primeira variação. Linha de 3. Linha de 3, então 3-4-3. O Vini falou aí do Curitiba na segunda-feira. Eu confesso que eu esqueci do jogo do Curitiba na segunda-feira. Vai ter vídeo único na rodada ainda, com certeza, né? Sim, vai ter um vídeo único, mas para quem vai tentar a rodada completa aí, o Santos melhorou, tá? Eu assisti o jogo inteiro também contra o Fluminense. Foi um jogo que tá interessante do Santos em muitos momentos. Até o pênalti ali, o Fluminense não conseguia, de fato, colocar uma pressão. E aí acabou conseguindo, depois daquele pênalti, o Santos se desequilibrou. E na sequência, em 2 minutos, tomou ali 2 gols o time do Santos. Mas o jogo se encaminhava para uma vitória santista ali, com o Fluminense, mesmo com o Fluminense com muito mais posse. Então, assim, você pode tentar um SG do Coritiba, mas eu acho que é um jogo para olhar com um pouco mais de cuidado, com o Santos, da forma que jogou contra o Fluminense aí com o Lisca, tá? Então, esse 3-4-3 aí, sem pensar muito em SG, e assim, o mais importante, a gente vai tentar aqui sair um pouco do óbvio e dar algumas dicas diferentes para você tentar se diferenciar. Então, joga em casa, tá? Joga em casa, não tem um grande adversário também pela frente.
Então vamos ver como é que vai ser Humberto Louser, treinador do Juventude. E o Renan Santos fez um partidaço entrou no começo do jogo, fez um partidaço contra o Nacional em Montevidéu, no Uruguai. Renan Santos do Atlético Goianiense. Sabe qual é o problema do Humberto Louser, Bruno Félix? Qual? Que ele é um perdedor. Ai, meu Deus do céu. É uma boa piada, Bruno Félix. Admita. Trio de zaga, Manuel, do Fluminense, o Gustavo Gomes, do Palmeiras, 2 zagueiros que costumam ir à área, né, podem fazer seus golzinhos, e o Léo Ortiz, do Bragantino. O Bragantino que joga contra o Atlético Goianiense, mas ainda que o Atlético Goianiense tome um gol, se jogar como jogou contra o Nacional, o número de defesas vai fazer com que o Renan ainda pontue bem. E aí no meio, o John Arias, do Fluminense, que vive boa fase, fazendo seus golzinhos, dando suas assistências. Nátio Fernandes, um belíssimo jogador de meio campo aí do Atlético Mineiro. O Scarpa, que também está numa boa fase, dando suas assistências, tem sido uma boa. E o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, que também tem feito bons jogos. E aí na frente, Ayrton Moisés, do Dragão, o Cano, do Fluminense, esse difícil deixar de fora, e o Caleri, do São Paulo. No banco de reservas aí tem o Miranda, que está, por enquanto, como dúvida, aí no São Paulo, o Edenilson, do Inter, costuma ser bastante regular, o Erisson, do Botafogo, e o Cássio, do Corinthians, talvez o jogador mais regular do Corinthians, geralmente salvando de presepadas. É o que resta pro Corinthians, que ataca mal, se defende mal, ele tendo um goleiro que faça a diferença. E aí, para SG, né, pensando e tentando um SG, numa rodada de difícil prognóstico, a do Fluminense. Então, Fernando Diniz, que dinizou o Rio de Janeiro, com dessa ele está dorivalizado. Não, eu acho que está pelo que se esperava, né, se a gente pegar guardadas as devidas proporções, né, você espera mais, né, do Dorival no Flamengo, até pelo time do Flamengo, né? Não. Mas claro. O trabalho do Paulo Souza era muito ruim e o Dorival fez um trabalho mediano no Ceará, assim. Nada indicava que a chegada do Dorival fosse virar a chavinha do Flamengo. Diferente do que se considerava com o Cuca no Galo, por exemplo. Tudo bem. Chega com a expectativa, o Dorival não chega. O trabalho do Paulo Souza era ruim, mas olha o Flamengo e olha o Fluminense. Tem uma boa diferença, né? E o Diniz, que, enfim, muitas vezes contestado, fazendo o Fluminense jogar muito bem. Então tem um jogo muito interessante. Já mostra o meio de campo, não. Mostra o banco de reservas. Banco de reserva, mostra. Então, banco de reservas aí com o Cássio Miranda, o Pineda do Fluminense, que também está como dúvida aí, Edenilson e Erisson, então além do Fábio, goleiro do Flu, o Cris Silva na lateral, que também está como dúvida, por isso o Pineda no banco, Samuel Xavier, Nino e Manuel. E no meio de campo, Arias, Nátio Fernandes e o Scarpa, no momento um bom meio campo. E aí, Jonathan Caleri, Cano e Dudu do Palmeiras que enfrenta em casa a equipe do Goiás. Então, Vinícius Alexis, considerações finais. Nós que na última sexta-feira aí tivemos Série B já e os campeonatos europeus, Premier League e Bundesliga, a tendência agora é que tenhamos um pouco mais sobre os campeonatos europeus que estão voltando aí para a temporada 22-23. É isso, Bruno Félix. Muitos vídeos no canal, vídeos de Série A, de Série B, de Bundesliga, de Premier League, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Vai ter Brasileirão Feminino domingo no Rio do Pitaco. Quem sabe teremos vídeo também, porque todo dia tem vídeo novo para vocês. É uma honra e um prazer estar aqui todo dia, às vezes com o Bruno Félix, às vezes ele está chinelando, mas sempre gravando vídeos novos para vocês. Muitíssimo obrigado a todos. Voltamos no próximo vídeo, voltaremos muito em breve. Então, muito obrigado. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Mais especial ainda, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude e até a próxima.